A Bósnia eliminou a Itália. A Bósnia vai para o grupo B da Copa junto com Canadá, Catar e Suíça. A Suécia vai para o grupo F com Holanda, Japão e Tunísia. Eu chamo a atenção desse grupo F aqui porque o Brasil vai cruzar na fase, após a fase grupos, com as seleções desse grupo F aqui. Então, Suécia, Holanda, Japão e Tunísia. A República Tcheca vai para México, África do Sul e Coreia do Sul no grupo A. E a Turquia vai enfrentar Estados Unidos, Paraguai e Austrália no grupo C. O Congo, que também se classificou ontem, vai para o grupo K contra Portugal, Uzbequistão e Colômbia. E o Iraque, que eliminou a Bolívia já na madrugada de hoje, vai para o grupo I, junto com França, Senegal e Noruega. E por que eu estou chamando a atenção no grupo F? Porque o Japão, que nós perdemos para o Japão recentemente, em outubro do ano passado, uma derrota de virada por 3-2, o Japão ontem venceu a Inglaterra por 1-0. A Holanda, em mais um amistoso, empatou com o Equador por 1-1. E a seleção que vai enfrentar o Brasil na estreia da Copa do Mundo, Marrocos, venceu o Paraguai por 2-1. Então, são seleções, são times que a gente precisa ficar de olho, porque o Brasil pode enfrentar Holanda, Japão e até mesmo a Suécia na fase seguinte da Copa do Mundo. Deixa eu aproveitar nesse finalzinho aqui, Thaís e Pedro, mandar um abraço ao seu Zacarias Múcio, ouvinte da Rádio Bandeirantes, lá em Franca, no interior de São Paulo. Seu Zacarias está ouvindo a gente pela Alexa lá, todos os dias ele nos acompanha e aos 91 anos de idade, um vigor espetacular. Corre todos os dias e ouve a programação da Rádio Bandeirantes. Um abraço ao seu Zacarias e uma ótima quarta a todos. Hoje tem a retomada do Brasileirão, não é? Hoje tem Internacional e São Paulo, 7h30 da noite. Fluminense e Corinthians, às 9h30. Jogos com a transmissão Bandeirantes. Eu estarei nessa também. Ótima quarta a todos e até amanhã. Tchau, Pedro. Tchau, Thaís. Bem, o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. 10h da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma excelente quarta-feira para você que começa o mês de abril bem informado, bem informada pela Rádio Bandeirantes Campinas. Jornal Gente volta amanhã às 8 da manhã com Pedro Campos, Thaís Freitas, Cláudio Humberto, Sônia Blota e o time de repórteres e analistas e comentaristas que, claro, continuam a postos para levar até você informação, prestação de serviços, opinião e o que de mais importante acontecer na próxima 1h30. Compromisso do Manhã Bandeirantes que eu, Heitor Fredo, agradeço por você nos confiar a sua audiência, a sua companhia, seja pelo FM 85.7 ou pelas nossas plataformas digitais. Você ouviu no encerramento do Jornal Gente que hoje tem a retomada do Campeonato Brasileiro depois da data FIFA? Sim. E hoje também tem bola rolando para o Campeonato Brasileiro da Série B. Então já se programe porque tem emoção com a Ponte Preta em campo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B às 9 da noite. Direto do estádio Moisés Lucarelli, a bola vai rolar para Ponte Preta e Ceará. Jogo grande, jogo pesado, duas camisas tradicionais do futebol brasileiro que se encontram na segunda divisão nacional. Então eu vou passar para você já o que será a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. A partir das 5 horas da tarde tem o tradicionalíssimo Esporte em Debate, hoje com a apresentação do Leandro Bolles. Terminando o Esporte em Debate às 7h30 da noite, começa o Concentração com Edu Pinheiro, que vai acompanhar em tempo real as partidas do Brasileirão da Série A. O torcedor São Paulino vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu no Beira-Rio para Internacional e São Paulo. 7h30 da noite também tem Botafogo e Mirassol.
8 da noite, Cruzeiro e Vitória, Bahia e Atlético Paranaense. Mais tarde, 9h30 da noite, tem Coritiba e Vasco, Fluminense e Corinthians. Jogos que vão ter informações em tempo real enquanto a bola estiver rolando no Majestoso. 9 da noite, com a narração de Carlos Batista, os comentários de Gleger Zorzin, Carlos Henrique e as reportagens do Pedro Piscinato. Ponte Preta e Ceará, jogaço que você confere na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. E no fim de semana começa o Campeonato Brasileiro da Série C, com transmissão na Rádio Bandeirantes e na tela da Band. Sábado às 5 da tarde, direto do estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, tem Maranhão e Guarani, a primeira rodada com as emoções do Grupo Bandeirantes. Você acompanha pela rádio, você acompanha pela internet, também pelo aplicativo Bandplay, você acompanha na tela do seu televisor a bola rolando já neste final de semana para a Série C do Campeonato Brasileiro. E às 11h30 da manhã, o Carlos Henrique vai falar da preparação das duas equipes de Campinas, a Ponte pensando no jogo de hoje, o Guarani pensando na partida do próximo sábado, e análises e informações, tudo que você precisa saber do seu time do coração com o timaço do Carlos Batista. Até lá, vamos juntos com os trabalhos técnicos na mesa de som do Edson Freitas, na central técnica com o Alan Zanelato, que está levando imagens também para você do nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação técnica é do Gil Kleber. Vamos girar a informação para você que nos acompanha e nos dá carona nesta manhã de quarta-feira, 1º de abril de 2026. Dia da mentira? Não. Dia da informação precisa para quem está, neste momento, trafegando pelas ruas, avenidas, estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Informação importante para você que utiliza a Avenida John Boy Dunlop. Desde as 8h30 da manhã, a INDEC interdita o tráfego para veículos no trecho da marginal da Avenida John Boy Dunlop, no bairro Satélite Íris, no distrito do Campo Grande. A previsão é que essa interdição continue até às 5 horas da tarde. A ação é necessária para a interligação de rede de água numa obra de responsabilidade da Sanasa. O fechamento da marginal é no trecho entre as vias César Pugliese e Najib Mansur. A INDEC programou desvios pela própria César Pugliese, pela Sérgio Guimarães Fabiano e também num trecho da Najib Mansur ainda transitável. Os ônibus do sistema do transporte coletivo fazem o desvio pela pista central da Avenida John Boy Dunlop, depois do cruzamento com a Rua Lúcio Esteves, e retornam para a marginal da avenida depois do semáforo, fica um pouquinho antes da Rua Álvaro Silveira Leite. Há indicação de um local de parada de ônibus na faixa de rolamento central do lado direito. E um impacto considerável para uma série de linhas nesta manhã de quarta-feira que passam pela marginal da John Boy Dunlop. São elas: a 123, a linha 205, a 210, a linha 211, 212, 213, 219, a linha 220, a linha 227, 232, 233, a linha 234, 235 e 243. Se você utiliza uma dessas linhas de ônibus, atenção a esse ponto de parada alterado até às 5 horas da tarde. Depois das 5, volta tudo ao normal na Avenida John Boy Dunlop. Agentes de mobilidade urbana estão no local orientando motoristas e passageiros, mas se tiver alguma dúvida, percebeu que a sinalização está falha, conta pra gente pelo nosso WhatsApp 19 ao DDD 971021493. Você pode falar diretamente com a INDEC pelo telefone 118, fale conosco, da empresa que é responsável pelo trânsito em Campinas. Tem obra sendo realizada também nesta manhã de quarta-feira na região da Vila Padre Anchieta. A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, faz o recapeamento de 3 ruas ali no distrito de Nova Aparecida. São cerca de 500 metros com a substituição da camada superficial do asfalto, e as ruas atendidas são a João Mendonça, a Rua Augusto Padovani e a Rua João Carlos do Amaral. A primeira etapa do recapeamento é a fresagem, que a máquina está trabalhando nesse trecho, nesses pontos. Em seguida, uma nova massa de asfalto vai ser colocada, aplicada e compactada.
Então, se você também trafega pela região da Vila Padre Anchieta, atenção aos desvios programados pela INDEC e também tem impacto em 4 linhas de ônibus, 261, 266, 269 e a 314. Elas seguem na rota de desvio, não podem passar nesse trecho, obviamente, interditado pelas obras nesta manhã. Já nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo, a gente traz informações para você neste momento. Aqui na região, o trânsito está mais tranquilo. Tem alguns acidentes reportados, mas bem distantes de Campinas. Caso, por exemplo, do trecho da rodovia Anhanguera, em Orlândia. Há acidente também em Echaporã. Então, são acidentes mais distantes. Esse de Orlândia, no quilômetro 364 da SP-330, infelizmente com a confirmação de uma morte. Agora, aqui das rodovias, para quem está nos acompanhando, a caminho do trabalho, de volta depois das atividades pela manhã, a gente conta para você o seguinte: sistema Anhanguera Bandeirantes, neste momento, para quem trafega também sentido capital paulista, você que viaja para São Paulo todas as manhãs, nos dando carona também com o FM 85.7, situação de momento é aquela típica para o horário numa rodovia movimentada como a Anhanguera. Tem lentidão em 1 quilômetro na pista sentido interior, do quilômetro 96 ao quilômetro 97, por excesso de veículos, na passagem por Campinas, a caminho de Sumaré. Na pista sentido São Paulo é que o trânsito é mais carregado, do 62 ao 60 na passagem por Jundiaí, e na chegada a São Paulo, o motorista já reduz a velocidade no quilômetro 16 e segue assim até ingressar no quilômetro 11 na marginal do Rio Tietê. A rodovia Anhanguera tem esse acidente que eu destaquei agora há pouco, que é mais distante da gente, que está lá na região de Orlândia, região de Orlândia. Então, se esse for o seu caminho, do quilômetro 362 ao quilômetro 364, é onde o motorista vai enfrentar lentidão, mas já bem distante aqui da nossa região. Na rodovia dos Bandeirantes, o problema é para o motorista que chega à cidade de São Paulo, são 3 quilômetros do 16 ao 13, por excesso de veículos na marginal do Rio Tietê. Nada considerado atípico para esse horário. Outros destinos, para você que está saindo de Campinas, que vai enfrentar também alguma lentidão, algum problema associado ao excesso de automóveis. Temos aqui informações neste momento do Rodoanel Mário Covas, 1 quilômetro de lentidão na pista sentido capital, do quilômetro 5 ao quilômetro 4, no acesso à rodovia dos Bandeirantes. No outro trecho do Rodoanel Mário Covas, tem obra sendo realizada, provocando 3 quilômetros de lentidão no trecho de Perus, do quilômetro 50 ao quilômetro 47. No mais, o motorista faz uma boa viagem sem problemas nesta quente manhã de quarta-feira, já com um cheirinho de feriado que bate a porta. Sexta-feira Santa, feriado que está no nosso calendário brasileiro. Estou procurando informações aqui sobre o sistema da rodovia Dom Pedro I, mas a sinalização neste momento de que o trânsito está fluindo bem, tanto na rodovia Dom Pedro quanto nas demais rodovias que integram o corredor Dom Pedro I, que incluem o anel viário Magalhães Teixeira, a SP-332, a rodovia Zeferino Vaz, a SP-360, Engenheiro Constâncio Sintra. Motorista faz boa viagem, que assim prossiga. Tiver informações de trânsito, se você quiser compartilhar conosco, o WhatsApp liberado e o nosso canal do YouTube também recebe a sua mensagem de texto se você for inscrito em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São 62.600 aparelhos já inscritos e você também pode fazer parte desta comunidade. 10 da manhã e 12 minutos, falando em trânsito, a INDEC divulgou um relatório falando sobre as maiores infrações e as multas mais comuns aqui na cidade. Uma delas, que subiu bastante neste ano de 2026, a aplicação de multas a motoristas que param em fila dupla. De janeiro a março de 2026 foram 42 registros. Se a gente fizer o recorte desse mesmo período em 2025, de janeiro a março foram 12. Fila dupla é quando um carro para ou estaciona ao lado de outro que já está parado no meio-fio e ocupa uma faixa de circulação.
Isso é muito comum em porta de escola, em porta de faculdade, gente que para buscar o filho ou em outras atividades que sejam. Segundo o levantamento, são 3 pontos da cidade que lideram o Festival de Parada em Fila Dupla. Avenida dentro do Aeroporto Internacional de Viracopos, que chama Avenida Desembarque, Festival de Fila Dupla, que a regra de trânsito também vale dentro de Viracopos. Avenida Nestor Castanheira, no Parque Itália, o que tem ali próximo, o Senai e o Hospital Mário Gatim. E ainda a Rua Doutor Pereira Lima, que fica onde? Na rodoviária. A rodoviária fica nesse trecho, então são as campeãs de multas por fila dupla. Não quer dizer que não tem outros trechos que a infração corra solta sem que haja a penalização. Mas esses são os que mais tiveram multas na cidade de Campinas. Agora, há um outro levantamento também nesse mesmo relatório de um campeão de infração, que é o motorista que ultrapassa o sinal vermelho. Aí valem várias avenidas, não apenas aquelas que têm o radar, mas onde também ficam estrategicamente posicionados os fiscais de trânsito, os amarelinhos, que estão metendo a caneta em quem está passando em sinal vermelho e tem que fazer isso mesmo. A Lucimere Ramalho conversou com o Nivaldo Rezende, que é coordenador da INDEC. Ela traz os números, os trechos campeões de multa e um balanço do que a INDEC já levantou de dados e o que está sendo feito de trabalho para que esses números caiam daqui para frente. Lucimere. Oi, Heitor. Pois é, esse levantamento da INDEC apontou aí entre janeiro e 25 de março, menos de 3 meses, mais de 31 mil infrações envolvendo avanço de sinal vermelho e parada ou estacionamento sobre a faixa de pedestre. Um cenário que a gente tem aqui, né? Olha só, a faixa de pedestre aqui agora, o semáforo está verde para que os carros passem, os pedestres acabam esperando ali do outro lado, mas não é sempre que isso acontece, né? A INDEC, inclusive, mandou para a gente vários flagrantes dos carros que acabam atravessando no sinal vermelho, principalmente motos que avançam e vão embora, pedestre quase sendo atropelado na faixa de pedestre. Então é um ponto que tem que ser colocado aí, levado em consideração para que a gente evite os acidentes, né? Acidentes entre veículos, quando um carro acaba ultrapassando ali o sinal vermelho para ele, pode bater em um outro carro que está ali no verde. Para esse outro carro pode ter algum acidente e também de atropelamentos. Para a gente ter uma ideia, dessas 31 mil infrações, né, mais de 31 mil infrações, 26.600 foram de avanço de sinal vermelho. E dessas 26.600, 24.800 foram identificadas justamente pelos radares, né, pelas câmeras que a gente tem espalhadas pela cidade, principalmente nos semáforos. Já o motorista que para ali em cima da faixa de pedestre ou que estaciona na faixa de pedestre, foram 4.500 infrações, sendo 4.200 também flagradas por radares. O restante, né, os agentes da INDEC que estão espalhados pela cidade, que flagram, né, essa situação, também podem ali emitir a multa. E se a gente pensar, né, Heitor, são menos de 90 dias para mais de 31 mil infrações, é muita coisa, é muita infração, então pode causar vários acidentes mais graves aqui na cidade. Para a gente ter uma noção, né, pegando como base aí 2025, foram 4 vítimas fatais em acidentes de trânsito na cidade por avanço de sinal vermelho. E em 2024 a gente teve também um caso de uma vítima fatal. Já de atropelamento, só em 2025 foram 23 vítimas fatais. Então muita gente que acabou perdendo a vida justamente por causa de um atropelamento. E pegando 2025 inteiro, aí foram mais de 560 mil infrações por excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho. Então é uma ação, né, Heitor, que a gente tem que lembrar, né? Só depende do motorista esperar a hora dele seguir com o carro, depende do pedestre de aguardar o horário dele de passar, né, o momento de passar, ele de fazer a travessia de pedestre. Se cada um seguir aí à risca o que prevê a lei, a gente acaba reduzindo esses números, né? Sem dúvida, é um número muito grande, ainda infelizmente, né, que isso gera um risco grande tanto para os motoristas, né, bem como para os pedestres também. A gente faz uma fiscalização com o intuito justamente de diminuir esse número alarmante que ainda existe, que são as condutas de risco que são praticadas, né, nas vias e avenidas da cidade. Muita que a gente ouve por aí, mas eu dei aquela olhadinha, não vinha ninguém, eu fui. Mas como você disse, isso pode incitar vários outros a fazerem a mesma coisa também. Um pedestre que está acreditando que pode atravessar tranquilamente, você pega de surpresa ali, né?
Sim, é uma conduta porque às vezes a pessoa para, olha, não está vindo outro carro, mas ele está praticando, né, um ato infracional, né, e outras pessoas que estão observando também são induzidas a fazer a mesma coisa. E isso acaba sendo uma coisa viciante, porque se ele pratica isso, vai chegar um momento que ele pode causar um acidente, né? Às vezes, naquele momento que ele está praticando ali esse tipo de situação, não vem outro veículo, mas em uma outra situação isso pode acontecer e muitas vezes acaba ocorrendo sinistros que até levam pessoas a óbito, infelizmente. E como você disse, o pedestre está acreditando, se está o sinal verde para ele, eu posso atravessar tranquilo. O pedestre, infelizmente, é a parte mais vulnerável, né? Nós tivemos situações, por exemplo, em 2024, um senhor atravessando numa faixa, estava verde para o pedestre, vermelho para o veículo, veio uma moto e atropelou a pessoa na faixa de pedestre, né, e a pessoa acabou vindo a óbito, infelizmente. Então são situações de risco, são comportamentos de risco que nós tentamos evitar com as nossas fiscalizações, fazendo a fiscalização através dos equipamentos eletrônicos, que são os nossos radares, né, muitos deles estão instalados em cruzamentos, que é justamente para proteger essa parte mais vulnerável que é o pedestre. Temos a fiscalização dos agentes da mobilidade urbana e também as câmeras de vídeo e monitoramento. Essa declaração de Nivaldo Rezende, que é coordenador da INDEC, responsável justamente pela fiscalização das câmeras, explicando para a Lucimere Ramalho sobre esse levantamento e essa infração que tem se tornado cada vez mais comum em Campinas, que é ultrapassar o sinal vermelho. Às 10h19, ainda falando para o motorista, mas agora ligado aos crimes que acontecem também no interior de São Paulo, a Polícia Militar prendeu suspeitos de praticarem assaltos a motociclistas na rodovia Anhanguera. A ação começou com um flagrante, mas resultou também na localização de uma segunda motocicleta roubada dias antes. O trecho em que aconteceu teve o relato do motociclista, que nós vamos ouvir em instantes aqui na Rádio Bandeirantes, afirmando que ele é fechado por criminosos que estavam numa moto, mas na sequência, um carro que dava suporte a esses criminosos também encosta. A polícia localizou todos os suspeitos. Nós vamos entender melhor a dinâmica do crime e a importância dessa prisão que terminou lá em Hortolândia. Você de Hortolândia acompanhando o nosso Manhã Bandeirantes, foi no trecho entre Campinas e Hortolândia onde o assalto foi registrado. E a gente vai trazer, primeiro, o depoimento da vítima, que para você que está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube vai perceber que, por uma questão de segurança, ela não foi identificada. Um homem que nós não vamos identificar com o nome também, nem com a imagem. E na sequência, logo depois, o sargento Lima da Polícia Militar fala a respeito do trabalho realizado em plena rodovia em Anhanguera. O cara veio embora do trabalho e eu fui abordado próximo às 7 horas da manhã, perto da Honda. Da Honda não, perdão, da 3M. Eu consegui me desvencilhar de primeira, entrei na rodovia paralela e saí sentido Paulília. Porém, eles fizeram a volta e voltaram e me abordaram novamente ali do lado de trás da empresa 3M. Parei a moto, eles vieram para cima, tentaram roubar o celular, eu gesticulando ali, falando para eles levarem a moto, até que o menino desistiu e montou na minha moto, empreendeu fuga. Porém, na hora que o segundo elemento foi sair, teve um motorista que veio com o veículo e deu um toquinho na moto, na segunda moto que eles estavam, a qual acabou caindo, e eles abandonaram uma outra moto e fugiram para mim. E agora estamos aqui na delegacia. De informação do roubo a uma motocicleta e grande cilindrada na Avenida Anhanguera, né, na rodovia Anhanguera, em frente à 3M, aí, praticada por dois indivíduos que chegaram numa motocicleta e renderam o condutor da moto CB500, certo? Fizemos um patrulhamento aí pela área, recebemos informações que possivelmente uma moto estava abandonada na área de mata, o Jardim Conceição. Fizemos a verificação no local aí, foi localizada a moto CB500, que tinha sido produto de roubo aí na data de hoje. E nas filmagens que prosseguimos aí na redondeza aí, tinha um veículo, um HB20 na cor branca, que tinha ido até o local lá para pegar os jovens que tinham deixado a moto na região de mata. Em patrulhamento, nós verificamos que um veículo HB20 estava vindo no contrafluxo, com as mesmas características.
veículo, fizemos a abordagem. Dentro do veículo tinha 3 indivíduos, 2 maiores e 1 menores. E dentro da conversa que nós tivemos com eles ali, eles confessaram, né? Um deles confessou que praticou o roubo na data de hoje e que a propriedade da chave estaria em sua residência, né? Fomos até a residência do mesmo lá, eles nos levou até uma cômoda localizada dentro da casa e nos entregou a chave da motocicleta. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aí e encaminhado ao DP, né? Chegando no DP, alguns minutos após a nossa chegada, chegou um outro veículo, uma motocicleta aí, Versus da Kawasaki na cor verde, que tinha sido produto de roubo na noite anterior. Na chegada ao DP, o proprietário dessa moto reconheceu os 2 indivíduos que estavam na nossa ocorrência, como tendo sido o que realizaram o roubo na noite passada. Diante dos fatos, foi dado ciência para o delegado. O delegado fez a apreensão do menor, uma prisão do maior, e o terceiro foi apresentado aí como testemunha, e a averiguação tem em vista que o terceiro não foi reconhecido pelas vítimas. Diante dos fatos, vão ficar à disposição da justiça, e os veículos serão entregues aos seus respectivos proprietários. Declaração do sargento Lima da Polícia Militar falando sobre essa perseguição e essa prisão, essas prisões da rodovia Anhanguera depois do assalto ao motociclista e a descoberta de que esse grupo já teria feito outras vítimas. Para a gente fechar esse nosso primeiro bloco do Manhã Bandeirantes, a gente fala das condições do tempo e temperatura nesta quarta-feira, abrindo o mês de abril com temperatura na casa dos 25 graus. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp neste momento marcam 25,2 graus, numa manhã em que a mínima foi de 18 graus. O vento está na casa dos 6,7, quase 7 km por hora. Ontem, o vento mais forte que passou por Campinas foi às 4h20 da tarde, 16 km por hora. E a umidade relativa do ar está próxima dos 70% nesta manhã. Não choveu nas últimas horas e também, pelo menos agora, olhando, Nath Luquezzi, para o céu no Jardim São Gabriel, de dentro dos nossos estúdios, a gente tem aqui uma meia janelinha que dá para ver um céu com cara de calorão, não com cara de chuva. Bom dia pra você. Bom dia, Heitor. Bom dia, você ouvinte. Pois é, mas hoje ainda teremos chuvas, viu? Temos alerta, inclusive, amarelo e laranja para chuvas intensas aqui na região, com risco de tempestade, com volumes elevados de precipitação. Então podemos ter acumulados aí que variam entre 50 a 100 milímetros por dia, além de que os ventos eles ficam aí na casa dos 60 km por hora. Hoje ainda nós temos risco de quedas de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica, alagamentos, descargas elétricas, e as temperaturas hoje ficam um pouquinho mais altas do que ontem, isso é verdade. O calorão vem, essa sensação de abafamento vem por conta da umidade também que está aqui no ar, na atmosfera. Então teremos 28 graus de máxima, a sensação térmica pode ser um pouquinho maior ali no pico à tarde. Temos a previsão estendida já para esse feriadão, viu? Sexta-feira Santa e sábado. As condições de tempo devem se manter semelhantes às de hoje, né? Prevista para hoje e amanhã. Então, períodos de sol logo pela manhã, maior presença de nuvens no decorrer do dia, no período da tarde, culminando em pancadas de chuva ali entre tarde e noite. Podemos sim ter tempestades isoladas nesse período, também podendo ter e apresentar algum grau de severidade. A expectativa agora para o domingo é que essas instabilidades diminuam gradualmente em todo o estado e se tornem mais isoladas do que durante o finalzão de semana. Então, o grande pulo do gato é aproveitar durante a manhã, porque no decorrer da tarde e à noite realmente vai chover até domingo. A previsão estendida, vale lembrar, tem como finalidade auxiliar na tomada de decisão e no planejamento a médio prazo. Mas é importante, como eu disse, né, trouxe até domingo, se manter acompanhando aí as previsões atualizadas para eventuais mudanças no tempo. Mas até domingo, chuvinha no final do dia. Gostei da expressão grande pulo do gato que você ouve todas as manhãs aqui na Rádio Bandeirantes, abrindo a programação do jornalismo e levando para você a companhia, fora os tradicionais miados pela... E pulo do gato é tradicionalíssimo no rádio brasileiro e é claro que é patrimônio da Rádio Bandeirantes Campinas. Agora, falando de chuva, teve cidade ontem que foi bem impactada com os temporais. Estou falando da região do Vale do Paraíba. São José dos Campos teve uma chuva torrencial nas últimas horas que provocou pontos de alagamento
e mostrando que as águas de março fecharam mesmo o verão por lá no último dia do mês, com problemas associados a esse temporal. A Defesa Civil, inclusive, já fez aqui um levantamento da quantidade de chuva. Foi a cidade que mais registrou chuva, com 80 milímetros nas últimas horas, mas não a única. São Luís do Paraitinga também teve uma chuva forte, nessa casa dos 80 milímetros. Aqui da região nossa, Itapira, teve um temporal ontem com 77 milímetros também de acumulado de chuva. Ontem a Defesa Civil chegou a emitir um alerta lá em São José dos Campos, aquele que toca o nosso celular, para avisar que há risco de desmoronamento, há risco associado a isso. E mais cedo, o Instituto Nacional de Meteorologia já havia emitido um alerta para chuvas intensas no Vale do Paraíba. Isso ainda vale para hoje. Se você for ao Vale do Paraíba, conhece alguém que mora por lá, compartilhe a informação porque tem mais previsão de chuva nesta quarta-feira. Um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes vai falar a respeito de uma polêmica que toma conta do centro da cidade. O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas determinou a retirada imediata de 52 bancas comerciais. Banca de jornal, banca de revista, que faz recarga de celular, que vende carregador, que faz uma série de serviços. Bancas tradicionalíssimas, como por exemplo a Banca do Alemão, que tem mais de 70 anos em frente ao Largo do Rosário, na Praça do Palácio da Justiça, vão simplesmente ter que ser retiradas. Por quê? Porque o Conselho do Patrimônio de Campinas entende que isso está de maneira irregular, atrapalhando um patrimônio tombado. A gente vai explicar direitinho essa polêmica logo depois do intervalo. E mais, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Nunes Marques, determina a volta ao cargo do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Ele deve reassumir ainda nesta quarta-feira, depois de ficar 145 dias afastado por conta de uma investigação sobre desvio de dinheiro. Esses e outros assuntos a gente traz para você na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954, no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmuth. Você informado em 1 minuto. A CETEC disse que vai apresentar até o dia 13 de abril um plano para resolver a situação de 52 bancas que ficam em áreas históricas no centro de Campinas. Esse compromisso foi feito na terça-feira, 31 de março, durante uma reunião com donos das bancas e representantes da Câmara Municipal. O plano precisa seguir regras técnicas para esse tipo de instalação em locais protegidos. A ideia é encontrar uma solução definitiva, já que hoje essas bancas funcionam de forma irregular. O problema começou porque no passado as autorizações foram dadas sem análise do órgão responsável pelo patrimônio histórico, o CONDIPAC. Por isso, o Conselho avisou o Ministério Público e pediu rapidez na solução. A CETEC alertou que manter as bancas sem regularização pode gerar multas, processos e até responsabilização criminal, tanto para agentes públicos quanto para os donos das bancas. A Prefeitura disse que está trabalhando para encontrar uma solução que siga a lei e não prejudique os comerciantes. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuth. Você informado em 1 minuto.
Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 33 minutos. Prepare o bolso, porque vem aí reajuste, desta vez nas farmácias do Brasil, Nath Luquez. Pois é, a Anvisa autorizou o reajuste anual no preço de medicamentos. O aumento autorizado chega a 3,81% para remédios de alta concorrência, como por exemplo os de hipertensão, e os novos valores já passaram a valer nessa última terça-feira ontem. Quem tem mais informações é o repórter Douglas Lemos. Bom dia para você. Muito bom dia a vocês. Pois é, esse reajuste ele foi definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. É um órgão vinculado ao governo federal. Esse reajuste pode chegar a até 3,81%. Claro, vamos partir aí do princípio de que serão 3 níveis de reajuste. O nível 1 são aqueles medicamentos de alta concorrência. Neste nível estão incluídos, por exemplo, os genéricos. Porque são aqueles medicamentos fabricados por vários laboratórios, ou seja, com oferta maior no mercado. Até por conta da concorrência, a tendência é de que o aumento seja menor neste nível. O nível 2 são os considerados de média concorrência, que são aqueles que têm algumas opções de marcas disponíveis no mercado. O reajuste pode alcançar até 1,95%. Já os de baixa concorrência, ou seja, aqueles menos produzidos, com menos laboratórios, esses sim podem chegar a 3,81%, ou seja, o teto. Isso quer dizer que, por exemplo, um medicamento de R$50 que alcance aí o reajuste máximo, ele vai ter um reajuste de R$1,90, passando de 50 para R$ 51,90. Um ponto que é importante ressaltar é justamente que esse aumento, esse reajuste, ele não é obrigatório. Tá? E ele também não é imediato. Quer dizer que eu vou chegar na farmácia a partir de hoje, 1º de abril, e já vou encontrar esse medicamento reajustado? Não. Ele vai ser justamente aí para os novos lotes que chegarão ao mercado. E também ele não é obrigatório, ou seja, fica a critério de cada laboratório aumentar realmente o preço ou não. Portanto, não vai precisar de correria. E uma coisa que é importante ressaltar é que esse reajuste ele é anual. Tá? Esse órgão vinculado aí ao governo federal, ele define todo dia 31 de março do ano, né? Se vai haver o reajuste, de quanto vai ser o reajuste e, segundo as informações, é de que esse reajuste ficou abaixo da inflação. Ou seja, um alívio aí para o bolso brasileiro, né? Que já enfrenta tantas dificuldades todos os meses. Então, pelo menos o remédio vai subir, mas não vai subir tanto assim. Muito obrigado ao Douglas Lemos, trazendo essa informação para você aqui no Manhã Bandeirantes. São 10h35. Presta atenção nessa história, você que há muitos anos conhece o centro de Campinas, você que passa frequentemente ali na região do Largo do Rosário ou de outros pontos onde ainda há as heróicas bancas de jornais, revistas e outros produtos, não apenas de mídia, mas em geral. Uma bala, um carregador de celular, para quem fuma, tem cigarro, enfim. Banca de jornal é um mini comércio que atende uma boa parte da população. O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas determinou a retirada imediata de 52 bancas comerciais instaladas no centro histórico da cidade. A decisão, que afeta estruturas em espaços tombados ou áreas que são protegidas em volta, é o tema central de uma série de reuniões entre a CETEC, que é responsável pelo solo de Campinas, e os permissionários. Isso começou ontem. A prefeitura afirma que está buscando um meio termo, uma solução, mas isso tem tirado o sono de comerciantes, de jornaleiros, de pessoas que estão há 3 gerações com o comércio instalado no mesmo lugar. A Graziele Geronde está no centro de Campinas para contar mais a respeito desse choque que esses comerciantes viveram, dessa decisão que o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas tomou e do apoio de algumas entidades que já se manifestaram
contrárias à permanência dessas bancas? Graziele Geronde conta tudo pra gente aqui na Rádio Bandeirantes. Olá, Heitor, nós estamos na praça que fica em frente ao Fórum da Justiça, conhecido como Praça do Fórum, fórum que agora recebeu o nome de Palácio da Cidade. E como você pode perceber, Heitor, essa praça que é em plena região central de Campinas tem diversas bancas. Por aqui é muito comum as pessoas passarem e pararem numa banca, às vezes colocar um chip de celular, um crédito no celular, comprar uma revista, um jornal, e isso já existe há muito tempo. Mas agora a Prefeitura de Campinas teve uma ideia de tirar essas bancas aqui da região central da cidade. Então, de acordo com a decisão da Prefeitura de Campinas, vão ser removidas 52 bancas que estão nessa praça, que pertence à Praça do Fórum, Largo do Rosário, Largo do Pará e também nas praças que ficam em frente à Igreja do Carmo. O motivo é que elas estão instaladas em frente a prédios tombados no Centro Histórico de Campinas. Essa retirada foi decidida depois que técnicos do órgão realizaram um levantamento, inclusive fotográfico, e apontaram para um aumento expressivo das bancas aqui na região central ao longo dos anos. O CONDEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, notificou a CETEC sobre a necessidade imediata da remoção dessas bancas. O órgão diz que elas estão instaladas irregularmente no Centro Histórico de Campinas e que estas bancas estão em desacordo com a legislação por estarem em áreas tombadas ou protegidas ou com envoltório protegido. Só que o que a gente sabe, Heitor, é que essas bancas já estão aqui no centro da cidade há muitos anos. E elas estão, sim, regulamentadas com toda a documentação em ordem. Uma dessas bancas é a banca do Alemão, que fica na esquina das ruas General Osório com a Avenida Francisco Glicério, uma banca muito conhecida e que está neste mesmo lugar há 74 anos. Ela já faz parte, inclusive, da rotina da população que passa aqui pelo centro todos os dias. Eu conversei com o Denilson Falsarella, que recebeu essa intimação que vai ter que deixar o local e que está muito preocupado com toda essa situação. Ele que já vem de 3 gerações de jornaleiros e que está com essa banca já há tanto tempo aqui na cidade. Vamos conferir o que ele disse. Essa história vem do meu avô, seu Ângelo Falsarella. Ele veio para Campinas em 1946, trabalhar de faxineiro. E ele escutou num bar que estava precisando de jornaleiro no trem. E ele falou assim, quanto que ganha um jornaleiro no trem? Aí falaram, ele falou, eu tenho interesse. E começou a trabalhar de jornaleiro no trem em 1946. Trabalhou por 5 anos de jornaleiro no trem, até 1951, quando ele comprou um ponto comercial aqui no centro de Campinas, que era debaixo do prédio Guarnelli, que não existia ainda. Aí quando foram fazer o prédio Guarnelli, ele teve que sair de lá e veio para a praça. Então estamos desde 1952 por aqui, no mesmo lugar, nessa esquina da Glicério com a General Osório. Nunca saiu daqui depois que veio para cá? Nunca. 74 anos de história no Largo do Rosário, dando vida a essa praça, servindo os clientes, servindo a população. E virou ponto de referência, inclusive, essa banca, né, Denilson? Com certeza. Muita gente fala, que bom que vocês existem ainda, que bom que vocês existem ainda. Todos os clientes, agora com isso que está acontecendo, estão indignados com isso. A população está muito triste que está acontecendo, mas a gente vai conseguir reverter isso. Vocês acabam contando um pouquinho da história do centro todos os dias também, né? Com certeza. A gente já viu muita coisa passar aqui. Eu tenho 54 anos. Eu estou aqui desde criança. Meu avô pegou muita história, meu pai, entendeu? Eu sou uma 3ª geração, meus filhos vêm trabalhar de final de semana também. É 4 gerações, estamos falando de 7 décadas. É muita coisa. Ô Denilson, e aí, do nada, vocês recebem uma intimação que vocês têm que sair desse lugar. Como é que vocês receberam essa intimação? Então vamos lá, na quarta-feira
no jornal impresso, saiu que 52 bancas iam ser tiradas dos seus lugares. Todo mundo ficou assustado, preocupado, teve gente que foi para o hospital, tem gente que não está dormindo à noite, faz 3 dias que eu não durmo à noite, porque é uma vida sua. É seu trabalho, mas é uma vida, nossa história está aqui, a história do rapaz está lá, cada um tem o seu pontinho, cada ponto dessas bancas tem a sua história, tem o seu trabalho, tem a sua dedicação, e não pode acontecer um negócio desse, do nada. O que a gente fez? Por que isso? A gente não está entendendo ainda, estamos tentando entender o que está acontecendo. Vocês estão regularizados, está com a documentação tudo em ordem, está tudo certinho junto à CETEC, está tudo certinho? Lógico que estamos tudo certinho, porque senão não estaria funcionando. Nós estamos certinho há 74 anos, não é 7 meses, 7 anos, são 74, gente. Sabe o que é isso? É uma vida inteira. Pois é, Heitor, essa é uma situação que está preocupando todos, não só comerciantes, os permissionários que vivem aqui no centro da cidade, como também a população que não gostou, que ficou indignada com toda essa decisão da Prefeitura. De acordo ainda com as informações da Prefeitura, o Ministério Público acompanha essa situação e, segundo a Prefeitura, essa adequação é obrigatória e urgente sob risco de multas, ação civil pública e responsabilização criminal em caso de manutenção irregular das estruturas. Além disso, eles dizem que em caso de descumprimento, as penalidades podem ser aplicadas ao poder público e aos permissionários. E nós também falamos com a CETEC, que diz que reconhece que a iniciativa é necessária porque as estruturas ocupam espaços em imóveis tombados ou áreas envoltórias protegidas pelo CONDEPAC. Além disso, Heitor, outras entidades se manifestaram a favor da retirada dessas bancas. É o caso de entidades como o CONSEG, o Sindilojas, o Sindivarejista, o CIESP, a CDL e também a ASIC, a Associação Comercial e Industrial de Campinas, se manifestaram a favor da retirada dessas bancas. Já a população, no entanto, continua a favor dos permissionários e também preocupada com a necessidade, com essa remoção das bancas daqui do centro. Vamos conferir o que algumas pessoas disseram. Eu acho que não deve tirar, porque a gente precisa comprar alguma coisinha, tá na banca, é mais fácil, né? E eles, não sei, deixa o povo trabalhar, vai fazer o quê com o povo? Né? Por isso que contribui para o povo fazer as coisas erradas, porque eles não deixam o povo trabalhar. E já estão aqui há muito tempo também. Há muitos anos, para que mexer? Gente, deixa, tem tanta coisa para eles fazer para melhorar a cidade, vem mexer com quem está trabalhando. Ah, para, né, filha? Pelo amor de Deus, tá errado. Eu acho uma situação, assim, constrangedora para a cidade de Campinas, porque o que eles têm que remover, que são os moradores de rua, lixo, essas coisas, não estão se importando. Aqui no centro, hoje em dia, é um lugar impossível de você se andar à vontade, né? Você não sente confiança mais. Aí, os comerciantes que tem, né, ganhando ganha-pão ali, tem que sair por conta de uma coisa besta, porque o que a prefeitura tem que se preocupar, não se preocupa. Tá dando atenção para coisas fúteis aí. Na sua opinião, eles deveriam continuar aqui no centro, as bancas? Sim, então há tantos anos, deveria continuar e expandir ainda, viu? Para você, é útil ter uma banca aqui no centro? Muito, é uma coisinha assim, vem aqui, pega um jornal, uma recarga de celular, a gente resolve coisas rápidas, entendeu? É uma coisa muito boa ter. Dando toda essa história, é com você. Muito obrigado, Graziele Geronde. A gente segue, portanto, acompanhando os próximos passos. A Prefeitura se propondo a fazer esse encontro para chegar a um meio termo. E eu juro para você que eu não entendi por que essa urgência, essa pressa. A justificativa técnica é de que a banca está atrapalhando um patrimônio que é da cidade de Campinas. Como se o centro de Campinas não tivesse 300 outros problemas para resolver. Como se não tivesse um número alto de morador de rua, gente com medo de ser furtada em frente às lojas, como se não tivesse um cheiro de urina espalhado pela 13 de maio, como se o centro de Campinas fosse um grande atrativo. Se tivéssemos aqui
na praça do agora Palácio da Cidade. Uma torre Eiffel, um monumento que trouxesse gente do Brasil inteiro para conhecer. Mas não é o caso do Palácio da Justiça. O Palácio da Justiça estava até pouco tempo largado. Foi colocado em discussão na eleição, que foi uma insistência do deputado estadual, então candidato a prefeito Rafa Zimbaldi, que não pegou, que não emplacou, que não foi uma discussão que o campineiro falou, é isso que nós precisamos. Aí, do nada, o Condepac decide que é hora de tirar as bancas que estão instaladas há 70, 50. A banca do Alemão devia ela ser transformada em patrimônio de Campinas. Não ela ser retirada porque está atrapalhando o Palácio da Justiça, pelo amor de Deus. Agora, o que mais me espanta não é nem a decisão do Condepac, porque me dá uma sensação de ser alguém técnico que talvez pouco conheça a cidade. Não sei de onde veio essa decisão, não sei quem assinou, mas me dá uma sensação de que é alguém que não conhece o centro de Campinas ou de que se debruçou sobre os papéis e olhou ali uma questão técnica que precisa ser alterada. Mas alterada dessa maneira drástica, retirando essas instalações dali? E o que espanta é ver, por exemplo, a Associação Comercial e Industrial de Campinas, segundo a nota que a Graziele Geronde trouxe aqui na Rádio Bandeirantes, defendendo essa situação. O comércio do centro passa também por essas bancas. Ah, mas ele não é filiado, ele não paga a mensalidade ou ele não faz parte da patota, então não tem que ter a defesa de quem luta pelo comércio do centro? Não faz o menor sentido. Com tantos problemas para se resolver em Campinas, esse ser um assunto em pauta. E pior, com essa urgência toda. Acredito que haverá um bom senso, até por uma questão da imagem da Prefeitura de Campinas. Ah, mas a decisão não é do prefeito Dário, a decisão é do Conselho, é uma pressão do Ministério Público. Para o bem ou para o mal, decisões tomadas pela Prefeitura caem no colo do prefeito. Para o bem ou para o mal, essa vai cair no colo dele também. Então, há imagino, uma vontade política para que a decisão seja, no mínimo, melhor discutida. Porque quando a decisão vem de um conselho que também não é do prefeito, o prefeito leva a fama no horário eleitoral. Então, aquilo que não é 100% do prefeito, ele tem que levantar a bandeira se ele defender que é contrário. Agora, por que esses sindicatos patronais, por que a associação comercial entrou nessa briga também? O que está atrapalhando a banca de jornal que está ali há décadas, que é parte do comércio, que movimenta aquela microeconomia ali do centro, ser retirada porque Campinas tem, monumentos maravilhosos que são visitados. Estão cuidando desses monumentos? Porque a Praça do Jockey Club até pouco tempo estava completamente largada. Calçadas quebradas que o pedestre não consegue andar direito pela região central. Mas o problema é a banca. Olha, eu não entendi e queria mais explicações também por parte do poder público. Não é simplesmente jogar uma decisão do conselho, do patrimônio imaterial da cidade e não perceber o impacto que ela tem. O impacto sobre esses comerciantes, sobre esses jornaleiros, sobre quem depende desse espaço. Como se fosse o grande problema da cidade de Campinas. O Adriano Vermelho escreve sobre esse assunto. Vamos trazer aqui também a opinião do nosso ouvinte. Confesso que minhas virtudes arquitetônicas são medíocres e meu conhecimento da legislação de ocupação pública é quase inexistente. Mas sincera e honestamente, o que 52 bancas comerciais, principalmente de jornais e afins, e até conveniência, podem incomodar tanto o Condepac? Algumas existem há décadas, têm história na cidade, famílias cresceram em volta e vivem através delas. Aí o Adriano coloca, está em desconformidade com a lei de tombamento público, dizem eles. Então façam consultas públicas. Perguntem aos mais interessados nisso, o povo campineiro, e verão que estamos preocupados com coisas muito mais importantes e até vitais do que tirar a fonte honesta de renda de pagadores de impostos. Isso é importante. Nenhuma banca está lá de maneira irregular, tá? Nenhuma banca está lá como ocupação. Ela ganhou a licença para trabalhar naquele espaço. Esses proprietários de bancas pagam os seus impostos
e vão simplesmente perder a fonte de renda. O Adriano completa aqui, contando que quando ele era criança, ia com a mãe dele, dizia que poderia morar lá, com tantos gibis, revistas, livros de coleção, ilustração, algumas guloseimas, enfim. Na minha época, ele escreve, era um dos lugares mais lúdicos que conhecia. Prefeitura, por favor, foco na conservação do centro, limpeza, revitalização, inclusive de quem usa aquele lugar como dormitório e banheiro. É isso aí. Isso já seria o suficiente para reviver o centro. Assino embaixo com o que diz o Adriano Vermelho. Tem mensagem de áudio do nosso ouvinte participando também sobre esse e outros assuntos. Vamos começar a girar a opinião de quem está conosco no Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, Bom dia. DJ Alê, Heitor Fredo. Sabe, as coisas às vezes são incoerentes, não é verdade? Você pega uma prefeitura que faz de tudo para revitalizar o centro da cidade, faz obra em Mercadão, inaugura aí o centro de convivência de volta pra gente, o que demorou para acontecer, todas as ações a prefeitura faz para trazer o público para o centro. Aí vem a INDEC e faz o quê? O contrário. Intensifica todo tipo de fiscalização. Carro com câmera na rua, agentes ali para multar quem passa em sinal vermelho e tal. E o que acontece com essas ações? Tira o público do centro da cidade. Então não adianta, são milhões gastos para trazer as pessoas. Quem é que vai querer ficar se arriscando com o seu carro, que pode aí estar no meio de um trânsito acirrado e parar em cima da faixa, sendo que não deu tempo para atravessar sem querer? Eu não estou assim aqui colocando que eu concordo com as infrações, mas às vezes elas acontecem sem a gente querer. Aí você vai lá e toma uma multa e perde a carteira. Hoje em dia se perde a carteira, muitas multas, perde o veículo. Então eu acho uma incoerência essas ações da INDEC justamente numa época de Páscoa que as compras seriam intensificadas. Um grande abraço a todos, DJ Alê. Muito obrigado ao DJ Alê. E também um problema muito mais importante para se resolver, que é o trânsito caótico da região central, que não tem vaga suficiente para todo mundo. Francisco Licério esquece, você não tem mais onde estacionar, fica na mão de estacionamentos que cobram valores altíssimos. Eu fiquei espantado, não é nem centro de Campinas, Nath Luquezzi, quando fui ao centro de convivências, ali primeiro que é muito difícil você achar vaga qualquer horário, mas ali é uma concorrência com os bares, tem City Bar, tem outro bar lá da torcida do São Paulo, enfim, tem vida ali naquele entorno. Aí fui ao centro de convivências para acompanhar a peça Ópera do Malandro, parei no estacionamento ali bem do lado do City Bar. Sabe quanto é que ficou essa brincadeira depois da peça? Vai. R$105. Pai amado. Eu tomei um susto que eu achei que ia ter que chamar o SAMU na hora. R$105. Eu cheguei ali, a peça teve um atraso por uma questão técnica. Que absurdo. Cheguei ali por volta de 6h20 da noite, saí, tava segundo tempo do jogo do Palmeiras em São Paulo, 10 horas da noite mais ou menos, 7, 8, 9, 10, 3 horas. 3 horas. R$105 de estacionamento. Absurdo. Porque você não tem vaga na rua e você acaba ficando refém desses estabelecimentos. Deveria ter previsto o preço antes? Lógico que deveria. Deveria ter perguntado antes o preço? Lógico que deveria. Mas você não vai imaginar que R$105 você vai prever uma média de preço por ali. Olha, o estacionamento no Sambódromo do Anhembi, para você virar a madrugada toda, que eu acho uma facada sem tamanho, que é dentro do galpão ali onde acontece a Bienal, R$90. Já paguei chorando nesse ano. Agora, 105 para parar no centro de convivência? Então, olha quantos problemas tem para resolver. O Edmilson, a respeito das retiradas das bancas, ele escreve o seguinte: já comprei ingresso para o jogo do Guarani nessa banca, na banca do Alemão. Ali tem muita coisa dos times de Campinas, né? Tem feito. Eu comprei um lá do Palmeiras, que eu tenho na minha casa, por exemplo, que é o escudo do time ali, que você põe na decoração, muita gente coloca no quintal onde faz churrasco. Agora ele pergunta, o Edmilson, e os campeões que são até hoje irregular? Camelôs, né? Quis dizer camelô, aqui o corretor não colaborou. E os camelôs que são até hoje irregulares, ninguém foi lá mexer com eles? Agora, tirar as bancas do centro que estão em dia com os impostos pagos, ele entende que é palhaçada. Deixa eu dar a lista completa aqui de quem assinou também uma moção de apoio
As entidades identificadas por seus representantes legais vêm, por meio dessa, manifestar apoio integral às deliberações do CONDEPAC, especialmente no que se refere às medidas adotadas em relação às bancas situadas nas áreas tombadas no centro do município de Campinas. Vamos ler essa nota na íntegra para ver quem é que está apoiando essa decisão. Reconhecemos a relevância da preservação do patrimônio histórico, cultural e urbanístico da cidade nos termos da legislação vigente, como instrumento essencial à valorização de identidade local e ao desenvolvimento urbano sustentável. Sem prejuízo disso, as entidades signatárias ressaltam a importância de que o processo de implementação das referidas medidas seja conduzido com diálogo permanente e construtivo entre o poder público e os permissionários envolvidos, de modo a viabilizar soluções equilibradas. Nesse sentido, defendemos a construção conjunta de alternativas que possibilitem a realocação adequada dos permissionários, assegurando-lhes condições dignas para o exercício de suas atividades econômicas, com a indicação de novos locais e espaços compatíveis, conciliando a proteção do patrimônio com a manutenção da atividade comercial. Deixa eu ver se tem mais texto aqui nessa nota também. Bom, eles estão concordando que tem que tirar as bancas de onde elas estão para que elas sejam instaladas em outro local. Que outro local? Vai deixar a banca escondida? Comerciante mais do que ninguém sabe que ponto é base para o sucesso. Você tirar uma banca que está instalada há décadas no local não vai fazer com que a pessoa procure onde ela está, casse onde está a banca. Ela simplesmente vai embora. Ela simplesmente não vai comprar, procurar. Deixa eu ver se tem mais texto aqui. Nesse sentido, defendemos a construção. Por fim, reiteramos nosso compromisso com o desenvolvimento ordenado do município, pautado na legalidade, na preservação cultural e na promoção do desenvolvimento econômico. Ok, vamos ver aqui quem assinou essa moção de apoio à decisão do Conselho do Patrimônio Público de Campinas. Aqui no bandmulti.com.br nós temos a lista completa. Fileto de Albuquerque, que é o presidente do Conseg Centro. Então, o Conselho de Segurança do Centro entende que as bancas estão atrapalhando, que ali onde elas estão não é bom ficar. Sanai Saito, presidente do Sind Varejista. Carlos Augusto Gobo, presidente do Sind Lojistas, ou Sind Lojas, perdão. José Henrique Toledo, diretor regional do Ciesp. Gilberto Antonioli Camargo, diretor executivo da SIC. Edivaldo de Souza Pinto, diretor executivo da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas. Camila Dias, presidente do Avança Campinas. Kelma Camargo, diretora do Secov. Francisco de Oliveira Filho, presidente da Abicamp. Alan Silva Cury, vice-presidente do IAB. Onde é que estava todo esse povo preocupado com o patrimônio de Campinas nos mais de 13 anos em que o centro de convivência ficou largado às traças, acumulando lixo, acumulando entulho? Esses que assinam essa lista concordando com o patrimônio da cidade, concordam com outros prédios tombados de Campinas que não têm a mesma atenção que agora o Palácio da Cidade terá? O sentimento que me dá é que querem transformar o Palácio da Cidade, o antigo Palácio da Justiça, em um mega poupa-tempo e possivelmente, o local onde está a banca ali, eles vão precisar disso para alguma outra coisa. Agora, não me venham depois com, por exemplo, vaga de estacionamento ali naquele trecho para quebrar a praça, porque se é patrimônio não pode mexer em nada. E o que é que vão fazer com os engraxates que também trabalham por ali, que vivem daquele espaço no centro, no coração da cidade de Campinas? Será que quem cuida do comércio só está preocupado em quem está afiliado? Ou em quem é um grande comerciante? Será que todos os comércios em Campinas, todos os prédios comerciais em Campinas que fazem parte dessas entidades estão com o AVCB em dia, estão com a documentação em ordem? Porque as bancas, até onde a gente saiba, todas estão pagando seus impostos. É o tipo de briga que não entra na minha cabeça. Eu juro que eu não consegui entender por que essa briga, porque as entidades que cuidam do centro estão brigando por isso, com tantos outros assuntos para resolver. O DJ Ale escreve ainda: quem são os membros desse conselho que querem tirar as bancas? Gostaria de saber. Bom, a assinatura é em nome do presidente desses conselhos todos, mas
mas será que todos os integrantes concordam com isso? Enfim, ao invés do centro se unir, ao invés de ser uma classe unida de comerciantes, eles estão se rachando, estão dividindo. Ou será que vão usar esse espaço para outras construções? Tem mais mensagem de áudio, ouvinte da Rádio Bandeirantes participa com a gente. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Tudo bem? Como é que tá aí? Tudo bem? Tudo certo. Pô, Heitor, eu tava ouvindo hoje, eu tinha parado de ouvir a Band São Paulo. São Paulo não sei se é nacional, né? Mas a Band São Paulo. Nesse Jornal Gente, acho que é o Jornal Gente, a parte da manhã até às 10, né? Das 8 às 10. Pô, tinha parado de ouvir essa rádio aí, cara. Pô, os caras só falam mal do Lula, cara. O programa inteiro, aquele tal de Claudio Humberto lá, é uma piada, cara. Esse cara O cara não tem quando é uma Jovem Pan, né? Na verdade é a Jovem Pan pela Band. Os caras só falam mal do Lula, só metem a boca no governo. E é uma coisa assim muito ridícula, né? Ridícula mesmo. Os caras, o programa inteiro só falando mal, tava falando da guerra lá. Depois já mudou pro Brasil e começou a falar mal do Lula, que o Lula é um péssimo governo. Porra, é brincadeira, né? Mensagem do Cícero nesse democrático espaço do nosso Manhã Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. A mensagem que chega aqui do Edson Elias é o seguinte, ele manda pra gente uma foto e diz: bom dia, Heitor, e esse prédio tombado pelo Condepate? Há mais de uma década vejo essa cena no viaduto Miguel Vicente Cury, onde já houve uma bela praça. Pois é, viaduto Miguel Vicente Cury ao lado do Terminal Central, faz parte do centro de Campinas. A imagem é de um prédio que está completamente pichado, está apenas o esqueleto, provavelmente ali valorizando a área, naquela especulação imobiliária que é realidade no Brasil, a gente sabe disso há muito tempo, Campinas, uma cidade metropolitana, não seria diferente. Cadê todos esses comerciantes aqui para dizer, não, vamos construir algo aqui que seja importante para a cidade, vamos fazer com que pelo menos o proprietário dê vida a esse espaço? Não, o problema é a banca. Mais uma mensagem de áudio aqui do nosso ouvinte. 11h04, você participa do Manhã Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. 19 é o DDD, 971021493 é o nosso WhatsApp. Você também pode participar pelo nosso canal do YouTube da Rádio Bandeirantes. Agora sim, mensagem no ar. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia. É um absurdo, né, cara? Esses caras querem tirar as bancas ali do centro, né? Eu fico vendo, porque assim, ali no Terminal Central, a parte de trás do Terminal Central, é um antro de tráfico de droga, é um antro de tudo quanto é coisa ruim, cheio de banca esquisita lá, ninguém vai lá tirar. Aí você desce Álvares Machado, os caras tomou conta da rua ali, os camelô, fecharam a rua ali, você tem só um cantinho para passar, não passa carro, não passa nada, tá lá as bancas. Aí descendo mais um pouco ali, depois da Campos Salles, ali também na mesma Álvares Machado, cheio de banca lá. O Condepac não vai lá, né? Olha, nem a Associação Comercial e Industrial de Campinas também. É uma vergonha esses caras. Alguma coisa vai acontecer aí, viu, Heitor? Eles estão com algum plano que eles não falaram nada. Então deve ter alguma coisa por trás disso tudo aí. É só investigar que deve ter alguma coisa aí, né? Isso aí que eu falo para você. Esse prefeito, ele é uma decepção. Esses órgãos aí que é uma decepção. Essa SIC também é uma decepção. Falar a verdade, estamos entregues na mão de pessoas que não sabem nada de Campinas. Alexandre Centro, um abraço, Heitor, um abraço, Nath. Um ótimo mês de abril para vocês. Para todos nós, Alexandre, mensagem de quem mora também no centro de Campinas e passa por esses pontos todos os dias. O que chama a atenção, viu, Nath Luquez, que eu acho até curioso, o ouvinte da Rádio Bandeirantes, é a Associação Comercial e Industrial entrar nessa briga. Porque quem está à frente, mesmo que não mais como presidente, porque ela é secretária do governo Dário Saad, é a Adriana Flose, que é quem manda na Associação Comercial e Industrial de Campinas, a verdade é essa. A Adriana Flose é um nome cotado para ser candidata a prefeita daqui 2 anos. Um nome forte, não o único da base de Dário Saad, mas um nome que se ventila nos bastidores. Numa medida impopular como essa, a Associação Comercial assina embaixo, uma medida que até aqui não ouvi ninguém da nossa audiência aqui dizer que acha que está certo, que tem que retirar. Porque a gente não está falando de banca que está oferecendo risco, não, está atrapalhando o caminho do pedestre. O argumento é de que elas não podem estar ali porque é um patrimônio tombado.
com tudo que tá no meio. A mensagem aqui da Silvia Jones, o que mais poderíamos esperar da administração de Campinas, é o que ela questiona. Uma última mensagem antes de uma pausa aqui do nosso Manhã Bandeirantes, mas dá tempo do ouvinte trazer a sua opinião. Um ótimo dia, dupla. Bom dia. Deixa eu ver que dupla vai ser hoje. Charlie Brown e Garotinha Loira. Nath é loira, né? Heitor, parabéns aí pela coragem, viu? De abordar essa questão urbanística ali, né? Dessa remodelação que sempre tentam fazer aí do centro e que aparentemente sempre colocam ali uma embalagem politicamente correta, uma embalagem aí que tem aí um apelo nobre, mas que às vezes assim esconde interesses, né? E parabéns aí, sobretudo, assim, por defender, por ser a voz aí dos pequenos comerciantes, né? Principalmente ali, né? No caso você citou os engraxates, né? Que certamente aí não tem aí nesse mundo hoje corporativo aí quem fale por eles, né? Um abraço a vocês, é o Erivelton. Eu acho que esse é o nosso papel como veículo de comunicação de massa, dar voz à massa. E é um compromisso, pelo menos nosso aqui, pelo menos no Manhã Bandeirantes, é um compromisso pra gente levantar os assuntos de quem simplesmente está sendo ignorado por uma decisão absolutamente burocrática. E a garotinha loira da turma do Charlie Brown é a Sally. Sally. Você lembra do Charlie Brown, do Snoopy, Nath Luquez? Claro não é da sua época. Banca de jornal também não é da sua época, mas alguma compra você já deve ter feito nas bancas claro, do centro. com certeza. Eu adorava ir nas banquinhas do sempre. Heitor, com essa retirada, existe algum ponto de incentivo financeiro para quem vai ser retirado dali, para as banquinhas que vão ser retiradas? Bom, nesse caso? O que a prefeitura está anunciando é o seguinte. Primeira etapa, reuniões que começaram ontem, 31 de março, e vão até o dia 6 de abril na sede da CETEC. Estudos com um grupo de trabalho para apresentar um mapa de viabilidade para novos pontos. E uma transição definindo um período para que os trabalhadores possam se adaptar sem grandes perdas financeiras. O objetivo da prefeitura é conciliar a preservação dos prédios históricos com a manutenção das atividades econômicas. Não se fala a palavra indenização até aqui nessas reuniões. Porque, teoricamente, você vai poder trabalhar. Só que ao invés de você estar no Largo do Rosário, no coração da cidade, vão jogar lá pro fundão do camelódromo, onde você já não tem a mesma frequência de público passando. E eu volto a tocar na tecla dos engraxates. Não vão deixar esses caras trabalhar? Vocês estão de brincadeira. 11h10, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes traz mais destaques aqui na nossa programação. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. O Cineplex do Shopping Prado Boulevard, aqui em Campinas, vai ter neste sábado, 4 de abril, às 2 da tarde, uma sessão de cinema gratuita voltada para crianças com autismo. O filme exibido será o Super Mario Galaxy. As vagas são limitadas e é preciso se inscrever no site do Grupo Conduzir no seguinte endereço: grupoconduzir.com.br. A sessão será adaptada para garantir mais conforto para as crianças, com a luz parcialmente acesa, o som será mais baixo e as crianças poderão se movimentar livremente pela sala. Quem participar também vai ganhar pipoca e refrigerante. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 14 minutos. Um recado para você que está com a gente na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você já percebeu que chega um momento da vida em que a gente simplesmente não quer mais dor de cabeça? Aquela correria, preocupação, imprevistos. E você que já está na casa dos 50 a mais, é quem mais merece sossego. Aproveitar a vida com conforto, tranquilidade, com boas experiências, inclusive na hora de viajar. E é exatamente pensando nisso que existe a Pastore Turismo, uma agência especializada em pessoas 50 a mais, que está há mais de 30 anos no mercado, organizando viagens com todo cuidado, conforto e segurança. Não é à toa que já são mais de 550 viagens realizadas para destinos nacionais e internacionais e mais de 35 mil passageiros embarcados ao longo dessa história. A Pastore Turismo conta com 2 unidades, a sede em São Paulo e a franquia aqui em Campinas. Na nossa região, a Pastore Turismo está na Rua Coronel Quirino, número 1954. 1954. É a loja 5 do número 1954 que fica no bairro Cambuí. Anote o número do WhatsApp que eu vou te passar. 19 é o DDD 992106075. 992106075. Com a Pastore, a única preocupação que você vai ter é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver momentos que ficam guardados para sempre na memória com a Pastore Turismo. Rádio Bandeirantes. A Guarda Municipal localizou um desmanche clandestino a partir de um carro roubado. Informação da cidade de Indaiatuba com a Nath Luquezzi. Isso aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, dia 31 de março. Isso aconteceu por conta de uma denúncia anônima sobre a atividade ilícita na região. Ao chegarem no local indicado, os agentes confirmaram a presença de uma caminhonete com registro de roubo na cidade de Mojimirim. Durante a inspeção no imóvel, a equipe também encontrou diversas peças de carros, o que reforça ainda mais a suspeita de que o local era utilizado para o desmonte de veículos que eram provenientes aí de furtos e roubos. A área foi imediatamente preservada para o trabalho da perícia técnica, que tem agora como missão identificar a procedência de todas essas peças que foram apreendidas e coletar assim as provas para o inquérito. A ocorrência segue em andamento agora pela Polícia Civil, que trabalha para identificar e prender os envolvidos no esquema criminoso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques,
suspendeu o afastamento do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos, em decorrência da Operação Copia e Cola. Copia e Cola, que a gente vem acompanhando desde o início, que investiga possíveis desvios de dinheiro em diversas áreas da prefeitura da cidade. O prefeito Rodrigo Manga volta, portanto, ao posto de prefeito de Sorocaba na sequência da investigação que não termina. Ele que ficou conhecido como prefeito TikToker pelos vídeos que viralizaram nas redes sociais, foi afastado em 6 de novembro do ano passado, na segunda fase da operação da Polícia Federal. Ele já era alvo também da primeira. A investigação apura desvio de verba em contrato para a administração das unidades de saúde do município. Com o afastamento de 180 dias de Rodrigo Manga, o vice-prefeito de Sorocaba foi quem assumiu há quase 5 meses o posto. Então, Fernando Martins, do PSD, respondia até então como prefeito de Sorocaba. Na tarde de hoje, já há expectativa de que Manga retorne ao gabinete de prefeito. O advogado de defesa, Daniel Bialski, disse que o Supremo Tribunal Federal notificou o Tribunal Regional Federal 3, responsável pela região de Sorocaba, e também notificou a prefeitura. O pedido de habeas corpus foi feito pela defesa de Rodrigo Manga e julgado inicialmente no Tribunal Regional Federal 3 e pelo Superior Tribunal de Justiça. O TRF3 decidiu pela suspensão do chefe do Executivo como uma medida cautelar para o desenvolvimento da investigação, o famoso não atrapalhar o andamento da investigação da PF. O Superior Tribunal de Justiça concordou e manteve a decisão. Agora subiu para a terceira instância, a Suprema Corte, e Rodrigo Manga recuperou a permissão de acesso ou frequência aos edifícios oficiais. Ele não podia nem entrar antes no Paço Municipal. Agora ele está liberado a voltar a ser prefeito. A decisão é monocrática do juiz Nunes Marques, que justificou que a medida representa a intervenção excessiva na esfera política, ou seja, o afastamento era uma intervenção excessiva na esfera política e administrativa em Sorocaba, e mesmo com a publicação, a decisão ainda vai ser levada ao plenário para apreciação pelos ministros da segunda turma do STF. Nunes Marques argumenta que a demora da decisão poderia ser um risco de intervenção ainda maior na livre opção de Rodrigo Manga se inscrever na disputa de cargos na corrida eleitoral desse ano. O prazo da ação para uma pré-candidatura se encerra no sábado. Em nota, a defesa de Rodrigo Manga celebrou a decisão do STF, afirmando que, efetivamente, a Suprema Corte, guardiã da Constituição Federal, reconheceu a inexistência de razões e fundamentos para a manutenção do afastamento temerário e precipitado, a míngua de elementos mínimos que pudessem evidenciar qualquer ilicitude praticada pelo prefeito Rodrigo Manga. Curioso como a gente vê que o mundo tem visão diferente de acordo com o seu interesse político, né? Por exemplo, a decisão monocrática do ministro Nunes Marques, ela é muito criticada por não ter passado pelo colegiado. Perfeito? Perfeito. Mas muita gente que agora critica concorda com o fato de Alexandre de Moraes ter tido decisões monocráticas também no Supremo Tribunal Federal. Aqueles que agora celebram, como é o caso da defesa de Rodrigo Manga, dizendo que o STF é o guardião da Constituição, são os mesmos que contestam a decisão do Supremo Tribunal Federal no inquérito de fake news e no inquérito da tentativa de golpe do Estado. Então, o interesse vai de acordo com a decisão e a decisão vai ser elogiada ou criticada de acordo com o interesse. Tá vendo como o debate político ele está cada dia mais levado pela paixão? Então, os mesmos que atacam o STF, mas que são defensores do Rodrigo Manga, agora estão dizendo, ainda bem que existe o STF. A decisão não pode ser com base no ganhei ou perdi. A decisão tem que ser com base técnica. E a gente vai acompanhar as posições do ministro Cássio Nunes Marques e também a respeito de como isso vai adiante. A crítica principal é porque Cássio Nunes Marques foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que é aliado de primeira ordem de Rodrigo Manga, embora no meio do caos o bolsonarismo tenha soltado a mão do Rodrigo Manga. Agora, se ele volta para a prefeitura,
elogiando o STF e com índices favoráveis para apresentar. Será que em outubro, quando tiver campanha, Rodrigo Manga estará pedindo votos também? Se bombar de novo no TikTok, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Quem hoje é inimigo, amanhã se torna aliado. Isso vale também para o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que está confirmado pelo presidente Lula para ser, mais uma vez, o candidato a vice na chapa do PT como partido majoritário e o PSB sendo o candidato a vice. Tem reportagem desse assunto do Pedro Teixeira para a gente entender um pouco mais sobre o movimento, que ontem nós acompanhamos ao vivo um trecho da reunião ministerial e o Pedro Teixeira vai contar resumidamente o que foi falado e como fica o governo federal depois de tantas saídas de ministros pensando nas eleições 2026. Uma eleição no horizonte e uma dança das cadeiras na esplanada dos ministérios. Pelo menos 18 dos 38 ministros estão de saída. Despedidas que marcaram a primeira reunião ministerial do ano. O presidente Lula abriu o encontro com o esperado anúncio sobre o destino de Geraldo Alckmin. O companheiro Alckmin, que vai ter que deixar o MIDIC. Ele vai ter que deixar, porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez. E ele vai deixar o MIDIC. Para compor a chapa à reeleição, o vice-presidente vai sair do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Outros 17 ministros vão deixar o governo para concorrer às eleições de outubro. A lista inclui, entre outros, Rui Costa, da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, Simone Tebet, do Planejamento, Camilo Santana, da Educação, Carlos Fávaro, da Agricultura, Marina Silva, do Meio Ambiente e Renan Filho, dos Transportes. Saídas que antecipam o clima de campanha no governo. Durante o encontro, Lula reclamou da forma como a política anda sendo feita. E eu não canso de dizer que a política piorou muito. Hoje, ainda tem muita gente séria, tem muita gente que faz política com P maiúsculo, mas a verdade é que, em muitos casos, a política virou negócio. Quem está sendo candidato agora sabe o que eu estou falando. Sabe que os cargos têm um preço muito alto. A reunião também foi marcada por cobranças. Na parte fechada, Lula pediu que os ministros não fujam dos embates durante as eleições. Rui Costa, que está de saída da Casa Civil, aproveitou para mandar recado ao chefe de comunicação do governo. E a minha dúvida, Sidônia, é se o povo sabe disso. Eu acho que a gente tem que colocar como foco comparar e mostrar. De olho nas eleições, o governo tenta melhorar a avaliação do presidente Lula. A aposta é na ampliação de programas sociais, subsídios e isenções, com foco nos combustíveis, na conta de luz e na redução do endividamento das famílias. As medidas, no ano eleitoral, devem custar pelo menos 400 bilhões de reais. 11 horas 25 minutos. Natália Luquezzi, temos Diga. uma informação para o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, que é a seguinte. Amanhã e sexta-feira estaremos de folga. Estaremos de folga. Por conta da escala do feriado nesta Semana Santa, amanhã e sexta-feira, Edson Souza estará aqui nesse microfone. Terá folga para nós dois ao mesmo tempo? Então, mais que merecida, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas Natália Luquezzi É. vai esticar essa folga num mini período de férias. Ou seja, você só volta a conversar com o nosso ouvinte quando? Sexta-feira que vem. Dia 10 estou de volta. Beleza. Vou estar aí, ó, em alto mar. Depois eu conto Merecido tudo pra descanso, não é Roberto Carlos, mas vai curtir o seu próprio cruzeiro. É. Agora, até lá, você vai acompanhar a Nath Luquezzi, tenho certeza, 1h30 da tarde, no Band de Mulher, com quais atrações hoje? Hoje a gente vai falar o quanto um sorriso pode impactar a saúde mental de uma pessoa e nós teremos 2 receitas doces. A primeira usando doce de leite, acho que não tem um ser humano na face da terra que não gosta de doce de leite. E a outra é uma sobremesa especial para você presentear nessa Páscoa aí, além de, claro, o babado do mundo dos famosos. 1h30 da tarde eu espero você. Agradeço pela sua audiência. Amanhã Edson Souza estará aqui no Manhã Bandeirantes. Sexta-feira também, às 10h30, depois do Circuito Fechado.
A nossa equipe técnica segue aqui nos nossos estúdios com o Edson Freitas na mesa de som, com o Alan Zanelato na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, porque a partir de agora vem o noticiário esportivo. Hoje tem Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta em campo contra o Ceará. Sábado tem Maranhão e Guarani na abertura do Campeonato Brasileiro da Série C e o Carlos Henrique vai contar para você como as equipes de Campinas se preparam para essas duas partidas. Agradecendo aqui ao Marco Antônio Bedin, agradecendo também a todos que mandaram mensagens pra gente nesta manhã e que continuam muito bem informados na programação da RB. Um grande abraço, um ótimo feriado, aproveite e se informe sempre na programação da Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e